por aqui o Agricultura BR fala a respeito do que esperar da nova safra. Campanha 2023-2024 aqui no Brasil. Nós estamos em um ano desafiador por diversas questões. Como você viu na abertura do programa, falando de carne bovina, como há pouco nós falávamos a respeito de comercialização de soja e milho, e uma safra que será marcada por um El Niño presente. Um El Niño presente na América do Sul em 7 oportunidades, em 7 oportunidades, das 7, 5, trouxe uma safra cheia na Argentina, trouxe safra cheia no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, tem um desafio, né? O produtor rural tem muitos desafios pela frente. Para falar a respeito das perspectivas, o que esperar em relação a negócios e também essa produção brasileira, nós vamos conversar agora com o analista do Itaú BBA, o Francisco Carlos Queiroz, que participa conosco ao vivo pela internet. Francisco, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como que vocês estão avaliando, né? O que se espera desta safra 2023-2024, que se por um lado tem esses desafios que eu citava há pouco, por outros pode ter um custo de produção menor. Boa tarde, seja bem-vindo. Exato, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham. É por aí, Fabiano, assim, acho que começando pelo clima, né, para dar um panorama aqui, um pano de fundo, como você muito bem comentou, estamos aí caminhando para um El Niño praticamente dado, né, o El Niño. O El Niño é um fenômeno climático aí que é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e esse aquecimento ele traz influência para o clima no mundo todo, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa nas Américas, normalmente anos de El Niño eles são mais chuvosos para os Estados Unidos, né? Então mais chuvas nos Estados Unidos no primeiro momento. E aí quando a gente pensa em América do Sul aqui, né? Então normalmente esses anos sob influência do El Niño nós temos mais chuvas na Argentina, mais chuvas no Paraguai, mais chuvas no Uruguai, e no Brasil, simplificadamente, a gente consegue resumir os efeitos em dois, né? Mais chuvas para a região sul do Brasil e menos chuvas para a região do Mato Piba, né? No norte e nordeste. Normalmente, anos de El Niño são marcados por chuvas abaixo da média no Mato Piba e chuvas acima da média na região sul, né? Isso tende a favorecer a produção de grãos do Brasil, porque quando a gente faz o NET, né, na região sul, a região sul é a segunda maior produtora do Brasil, né, perde para o centro-oeste somente, então no NET, mais produção no sul tende a ser positivo para o número total de produção do Brasil, né. A gente tem uma expectativa de aumento de área para a soja no ano que vem, próximo de 1%, é a nossa projeção, né? A gente sabe que nos últimos 5 anos, a área de soja no Brasil ela cresceu por volta de 4% ao ano, né? Mas esse ano a gente teve uma queda muito grande dos preços, né? Como você também muito bem comentou, uma safra que foi formada muito caro, né? Por conta do preço do fertilizante muito alto, após a eclosão da guerra lá entre Rússia e Ucrânia, também os defensivos caros, né, com problemas de produção e distribuição na China, né, tudo isso fez com que a safra 22-23 fosse uma safra muito cara, e na hora de vender, o preço começou a cair, né, cair muito rapidamente com grande intensidade, né, isso prejudicou as margens do produtor brasileiro, né, o preço aqui dentro caiu mais do que o preço na Bolsa de Chicago, né, por várias circunstâncias, né, inclusive comercialização atrasada, frete caro, né, então o produtor ele acabou sendo prejudicado na sua rentabilidade, né, e isso deve tirar um pouco o ímpeto de crescimento da área de soja do Brasil na safra 2023-24, né. Por outro lado, a produtividade, em se confirmando esse cenário benéfico de El Niño, né, ela deve ser favorecida, né? Então a gente deve ver um aumento aí da produtividade, um pequeno aumento da área, resultando novamente num aumento de produção de soja para o Brasil, né?
Em relação aos custos, a gente tem aí observado uma queda importante, né, no custo dos fertilizantes, né, no preço de fertilizante, depois que a situação foi ficando mais clara, a situação da guerra foi ficando mais clara, o mercado ele foi se reorganizando, né, e hoje os fertilizantes eles já devolveram boa parte da alta registrada após o início da guerra, né, e isso vai favorecer, né, favorece aí a formação do custo para o produtor, né, nós temos um fertilizante mais barato, a gente tem um químico também que está um pouco mais barato, né, caiu menos que o fertilizante, mas caiu um pouco também, e tudo isso deve favorecer o cenário de margens aí para o produtor, né, apesar de a gente enxergar ainda um preço para o grão que deve seguir pressionado também na safra 23-24. Francisco, e pensando nesses cenários que você acaba de nos trazer aqui, e fez isso muito bem, trazendo esse circuito que nós estamos vendo para a próxima campanha, esse produtor rural brasileiro, ele começou a pensar essa campanha com algumas possibilidades, entre elas barter aí sendo feito com diversos tipos de fornecedores, de empresas, de multinacionais, vem um plano agrícola que atende uma parcial dos produtores rurais do país. Como que você acredita que deve ser esse investimento do produtor rural, do agricultor, essencialmente? Como que ele deve fazer esse investimento para que tenha um guarda-chuva mínimo de segurança em relação aos preços a serem negociados? Bom, Fabiano, assim, primeiro a gente tem nesse momento, apesar de todo esse cenário, né, de preços mais deprimidos, né, preços baixos para a soja, nós ainda estamos num cenário favorável do ponto de vista de relação de troca, né? Quando a gente olha a relação de troca, que é o quantas sacas de soja você gasta para comprar uma tonelada de adubo, né? A gente tem hoje um cenário ainda favorável para a soja, piorando para o milho, mas para a soja a gente tem um cenário ainda favorável. Então, são bem menos sacas de soja hoje que você troca por uma tonelada de MAP e de KCL do que a gente tinha na safra passada, né? Apesar do preço do fertilizante, ele está começando a reagir agora, né? Nas últimas 3 semanas, especialmente, nós tivemos um aumento na cotação da ureia de quase 40% aqui no Brasil, né? Mas ainda assim, a relação de troca ela está favorável ao produtor, né, ao produtor de soja. E eu penso que o investimento deve ser feito visando um aumento da produtividade, né, além de todo o gerenciamento de custos, né, gerenciamento de risco, tanto agronômico, né, na lavoura, nas aplicações, no manejo de adubação, de defensivos, quanto o manejo financeiro, né, de administração mesmo dos custos. Esse ano, especialmente, vai ser ainda mais presente por parte do produtor, né? E pensando em rentabilidade, a conta é quanto maior a produtividade, menor o custo no final das contas, né? Quanto você mais produz num hectare, você vai diluindo esse custo, né? E aumenta a receita por hectare. Então, eu acho que aqui a mensagem é fazer um bom uso dos insumos, né, manejar corretamente a lavoura para extrair o máximo de produtividade para otimizar essa renda e ter um resultado melhor nas margens, né?